Brasil FM. Às 8h20, indiscutivelmente, o assunto Irã, ele permeou todo o final de semana, depois se agravou com os ataques americanos contra o Irã, mas acho que todas as pessoas falam sobre isso, opinam sobre isso, como cidadãos comuns. E aí nós estamos perguntando para você, que ouve aqui o jornal, se na sua opinião esse ataque americano contra o Irã pode ou não ser um primeiro passo para uma terceira guerra mundial. O que você, como cidadão, avalia isso? Cláudia, como é que as pessoas pensam a respeito desse assunto até o momento? Heródoto, 63% dizem que sim, pode ser o primeiro passo. 63? Exatamente, contra 37%. Bom, agora vamos falar com um especialista, que é o Dr. Christian Lobauer, cientista político e mestre em Relações Internacionais pela USP. Dr. Lobauer, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. É um prazer estar contigo, Heródoto, no programa Nova Brasil. Satisfação. Muito grato. Professor, conta pra gente o seguinte, o presidente Trump havia anunciado, dizendo que tinha dado até 2 semanas para que o Irã se entendesse e tal e desativasse seu programa nuclear. Passou, acho que menos de 48 horas e o ataque foi realizado. O que aconteceu nesse período? Olha, Heródoto, a gente se baseia nas informações que a gente recebe, as melhores informações que a gente recebe de analistas americanos, europeus, né? E o que se percebe pela leitura dessas avaliações é que Israel fez a intervenção quase total, mas faltava uma ação em centros muito sofisticados da produção, das instalações de produção, eventual produção de material físsil nuclear iraniano, que Israel não tem condição técnica, não tinha e não tem condição técnica de intervir, que são os centros de Fordon, Isfahan e Natanz. Era necessário armamento muito mais sofisticado que os americanos dispõem. Então a decisão americana foi de complementar e, em tese, finalizar a intervenção completa que os israelenses prepararam durante algum bom tempo para fazer, e com isso aniquilar definitivamente a possibilidade do Irã desenvolver armas nucleares. Então, foi uma decisão de complementação de um aliado que já tinha feito, vamos dizer assim, boa parte do trabalho necessário que foi planejado anteriormente. Doutor Bauer, agora o parlamento do Irã ameaça, quer dizer, ameaçou não, eles aprovaram, agora vai lá para instâncias superiores. Pode fechar o Estreito de Hormuz, ali no Golfo Pérsico, por onde passa uma parte da produção mundial de petróleo e gás. Isso é factível? É apenas uma ameaça? Qual é a sua avaliação? Eu acho que é uma ameaça importante, relevante, é uma das poucas coisas que o Irã tem condição de fazer, mas é difícil de implementar. E se fizer, o Irã tem que calcular as consequências disso, porque ele vai paralisar uma boa parte do tráfico de petróleo do mundo. Você tem uma ideia, ali passa em torno de 25% de todo o petróleo transportado para o mundo e 80% do petróleo que vai para a Ásia, os países asiáticos. Então, é uma intervenção que é muito difícil de executar, e se executada tem um efeito tão devastador, né, da paralisação da economia mundial, que o Irã corre o risco, aí sim, de sofrer consequências muito maiores do que já sofreu. Então, eu acho que é mais uma medida para mostrar força para a população interna, para mostrar que está ativo, mas acho muito difícil de conseguir implementar. Agora, doutor Lobau, e aí, o sistema governamental iraniano, essa teocracia, ela sai mais fortalecida ou menos depois desses acontecimentos? Olha, eu acho que pela primeira vez, desde a Revolução de 79, né, em 79 veio a Revolução Islâmica e fundou a teocracia iraniana, e de lá para cá o mundo convive com esse país, que é a única teocracia, ou pelo menos o único país importante do mundo que é uma teocracia, uma ditadura de uma aristocracia xiita, e acho que é a primeira vez, desde então, que nós vemos a possibilidade desse regime ruir ou ter que ser obrigado a passar por uma transição para uma outra administração que não mais é essa. Portanto, ele se enfraquece enormemente, apesar de você ver, toda vez que um país entra num conflito externo, a tendência é
que o governo se fortaleça, seja ele qual for. Mas no caso iraniano, existe um desgaste histórico longo de décadas de uma população muito jovem que não suporta mais essa repressão permanente, esse regime fechado que é a teocracia islâmica iraniana. Então, eu tenho a impressão que o regime se enfraquece enormemente e vai ter que passar por uma mudança, espero que pacífica e de transição. Mas a chance do colapso também existe, o que é bem preocupante, porque a gente não sabe nunca o que vem no lugar, né? Isso aconteceu em outros países do Oriente Médio, quando cai um regime de ditadura, geralmente são ditaduras históricas e longas, é difícil arrumar uma organização que traga uma estabilidade ao país que não seja as Forças Armadas. Exemplo é do Afeganistão, né? O Afeganistão é um dos casos mais complexos, mas você tem, por exemplo, o Egito, né? O Egito, desde a Primavera Árabe, houve uma revolução popular, aí você teve a vinda da Irmandade Islâmica, e aí, em função da ausência de grupos mais democráticos ou de grupos mais civis organizados, não radicais, as Forças Armadas tiveram que fazer uma intervenção. Isso aconteceu na Síria também, aconteceu no próprio Egito. Então, é muito difícil na região você conseguir realizar transições coordenadas, como foi na América Latina nos anos 80, né? A gente tem vários casos de transição coordenada, cooptada. No Oriente Médio a gente não tem caso assim. Agora, doutor Lobauer, no caso, por exemplo, em tela, ainda o Irã, a diplomacia também saiu arranhada disso? Aquilo que a gente imaginava que fosse discutido na diplomacia foi atropelada pelos fatos ou não? Foi, mas não é incomum que isso aconteça. Se você for ver, a sua referência faz, evidentemente, menção à possibilidade das Nações Unidas estarem envolvidas, né, do Conselho de Segurança das Nações Unidas autorizarem ou aprovarem uma determinada intervenção num país estrangeiro, mas isso não é novidade. Só que se você olhar historicamente, desde os anos 80, a gente tem casos de intervenção americana, geralmente bombardeios americanos ou com aliados, geralmente ingleses e franceses, a perigos terroristas ou ações terroristas, consideradas terroristas. Por exemplo, na Líbia, em 86, por exemplo, no Sudão e no Afeganistão, em 98, por exemplo, em Kosovo, em 99, no Iraque, em 2003, e você vai vendo, tem mais intervenções no Afeganistão, mais uma vez, na Síria, em 2014, então são passagens na Somália, são passagens em que os aliados ocidentais encontram, geralmente liderados pelos americanos, encontram um perigo iminente e decidem fazer uma intervenção independente da negociação internacional, das organizações multilaterais. É assim que aconteceu e é assim que aconteceu agora também, e eu tenho a impressão que ainda será durante um tempo, porque a diplomacia tem as suas limitações quando você tem governos que têm um perfil mais interventor, mais, como dizem os americanos, mais hawk, né, mais falcão, mais agressivo, eu diria. Então, sim, a diplomacia dessa vez ficou para trás. Cristian, muito obrigado por atender aqui o Jornal Novo Brasil. Muito grato. É um prazer estar com você, Heródoto. Obrigado. Cristian Lobauer é cientista político e mestre em relações internacionais pela Universidade de São Paulo. Não é o primeiro que a gente ouve sobre a situação, não será o último, para que você possa, então, ir colhendo as informações e formar também sua opinião a respeito de um assunto tão importante, tão grave como esse explicado pelo Cristian. 8h29.